Daí a questão da interação, né, a gente pode perceber que é a partir do quê? A partir do tipo de meio de comunicação aonde os mapas vão sendo utilizados, né, porque vão surgindo as diferentes mídias, a gente não fica mais limitado então somente à imprensa escrita, né, a rádio, a televisão, mas surgem também outros tipos de mídias, né, que vão cada vez mais fazendo usos dos mapas no cotidiano. E até chegar então, né, a essa proliferação, essa virada tecnológica da cartografia web, né, da cartografia não é mais somente digital, mas ela está na rede, né, ela está na internet, e isso possibilitou um alcance muito maior, né? Então aí realmente houve uma popularização do uso dos mapas, e nessa popularização dos usos dos mapas, então nós temos aí o início, né, dos mapeamentos online, dos mapeamentos através das diferentes ferramentas que a internet possibilitou, né? Claro que essas ferramentas são aplicações, são programas, né, desenvolvidos em hardwares, né, mas hoje elas, né, através das tecnologias a gente pode tá acessando elas já em nuvens, está acessando elas através das plataformas, no que a gente vai tá então ali conceituando, né, dentro da cartografia como a cibercartografia. E a cartografia na web, né, nos apresenta então um outro design, né? Ela começa a pensar então com conhecimentos de uma outra área do né? Então é o conhecimento do design, é um outro conceito, né, que entra com contribuições de toda uma área, né, do saber ali da sociedade industrial. Então a gente tem, né, mais um elemento de transformação, que é o design, né? Então o aumento da importância do design, que vai se tornando centrado na relação com o usuário, né? Então profissionais começam a estudar, a perceber, a prestar atenção em como essa grande quantidade de usuários, né, que se deu pela popularização e massificação dos usos de mapas, se dá. Né? Como é que essa relação dos diferentes tipos de grupos sociais, dos diferentes tipos de personalidade de pessoas, né, nos diferentes países se dão, né, com os mapas, né, e essas diferentes plataformas, essas diferentes possibilidades, né, de se lidar com a informação cartográfica. E nesse processo se tem, né, a liberação do poder da construção dos mapas. Então os mapas não são mais então um conjunto de arte, de técnica e ciência hermética, né? Esse hermetismo ele se rompe, né, com esse processo da popularização e da massificação do acesso, né, às diferentes tecnologias de mapas, e surge então a figura que ali os autores, né, que a professora Arlete nos traz, né, que são ali teóricos dentro da cartografia, vão chamar de cartógrafos amadores, né? Também nos apontam, né, que surge uma terceira geração, né, um outro ponto aí de transformação tecnológica, que é as novas linguagens de programação, né, são linguagens simples, né, são linguagens voltadas a objetos, né, como a JavaScript e a XML. Por exemplo, a XML aqui vai nos permitir aí basicamente
é a linguagem utilizada ali no KML, no KMZ do Google, né, dos Google Maps. JavaScript também muito utilizada mesmo ali em aplicações mais multimídia, dentro do Google Earth, do Google Maps, da ArcGIS, né, e tudo isso rodando a partir de aplicações, né, das que eles chamam de APIs, né, as aplicações de programação de interface, que permite inclusive, né, que um usuário com senha e acesso, né, possa criar novas ferramentas, né, novas aplicações dentro, né, das plataformas e dentro dos serviços de mapeamento que são oferecidos. E uma outra, né, transformação, né, apontada ali como uma quarta geração, é os sistemas, né, globais de imageamento, né, que sintetizam aí o possibilitar a gente navegar pelo globo de imagens de satélite, como o Google Earth, né, o Worldwind da NASA, que também foi lançado ali um pouquinho antes do Google Earth, né? Então foram uma série de ferramentas, de plataformas, né, de mapas digitais que modificaram aí profundamente, né, a nossa forma de nos relacionarmos com os mapas, né? Elas mudam o paradigma tecnológico. E a quinta geração, né, que o nosso autor aponta, né, é a questão da computação em nuvem e as aplicações já de inteligência artificial, né, os mapeamentos colaborativos, né, que a gente vai ter, inclusive no final da nossa aula vamos ter uma atividade para a gente começar a fazer alguns exercícios, algumas experiências de mapeamento colaborativo, né, para a gente estar entendendo um pouco mais na prática, né, esses conceitos aí que fazem hoje parte, né, do universo conceitual do que é a cartografia hoje, né? E dentro dessas transformações, né, do design, né, a gente tem esse design que considera então que o mapa chega à mão das pessoas, né? Então o mapa, a cartografia web, né, ela se está numa relação de corpo de muita proximidade, né, e constância, né, porque até então, seja nos desktops, né, ou nos notebooks, a relação com a máquina, com o dispositivo, não tinha essa relação tão corporal, né, o dispositivo ele não caminhava junto com a gente, né? Hoje o dispositivo ele é levado, ele está em movimento com o corpo, e isso exigiu, né, que fosse, né, pensado, né, a partir do conhecimento, da ciência, do design, como que as formas, as disposições das formas, seja de interface como dos próprios aparelhos como os GPS, né, que tem toda aquela questão de design para mão, né, para os GPS de campo, começam a ser pensados para essa nova relação, né, corpo-máquina-mapa. Né? Então há uma nova maquinaria, né, cibernética que a gente acaba imerso e muitas vezes a gente não se dá conta, né? Mas dentro da cartografia isso foi, né, racionalizado, foi pensado e né, hoje, inclusive áreas, né, de trabalho, de pesquisa, de desenvolvimento, de inovação tecnológica, inovação de, né, softwares e N produtos de fronteira de conhecimento. Então, a cartografia na web, né, enquanto síntese, ela enfatiza a utilidade da prática da web e dos mapas móveis, atendendo às necessidades dos usuários individuais e dos consumidores. Então, ela tem um casamento, um imbricamento com também o modo de produção capitalista, né? Então a gente tem esse alavanco da cartografia quando ela
tem essa relação direta com o consumo, né? E aí a gente vem ver e acompanhar a importância hoje do nosso uso cotidiano, por exemplo, para compras, né? E o exemplo, acho que mais conhecido, né, por nós é como o Google Maps, né, nos mostra possibilidades de consumo a cada busca que fazemos voltado às nossas cidades ou às regiões que nós estivermos, que o algoritmo consiga fazer uma relação com algo para negócios, né, algo para compra. Então os mapas, né, tem essa relação muito imbricada, né, com as relações de mercado, tanto enquanto plataformas de serviço, né, que se tornaram agora complexas plataformas de serviços, como também com essa relação direta, né, para o consumo. O mapa virou também uma ferramenta, um dispositivo, uma mediação facilitadora do consumo. E isso é um impacto muito grande na modificação dos usos, né, e das práticas que a gente teve até então com os mapas. E por isso é um elemento importante, né, dentro desse nosso entendimento do que é a cartografia hoje, né, e como que nós lidamos com ela. E porque nós chegamos, né, numa etapa agora, né, etapa do nosso tempo, que os cartógrafos amadores somos nós também, né? Então praticamente todos que lidam com mapas de uma certa forma se tornam cartógrafos amadores, seja porque eles estão emitindo comentários, os seus aparelhos, seus dispositivos estão emitindo dados, né, suas geolocalizações, os seus dados de redes sociais estão sendo capturados e processados. Então, né, todos, né, acabam se envolvendo nesse processo da cartografia. E os cartógrafos amadores se tornam, né, as pessoas não especializadas, né, que elaboram também os seus mapas, né, e transformam os diferentes dados, né, em mapas, seja, né, numa plataforma de mapas do IBGE, por exemplo, né, onde hoje facilmente a gente pode acessar e montar diferentes mapas a partir do censo do IBGE, né, o último censo de 2010, né, inclusive indo em escalas pequenas, como a escala do setor censitário, né. Então nós podemos montar uma infinidade de mapas, né, utilizando essas ferramentas da cartografia web. E o autor que a professora Arlete nos traz, né, o professor Tsou, né, ele vai nos apontar, então, para a gente entender de uma forma mais clara, né, de uma forma de síntese, esse processo, né, para a gente observar, então, a questão do design da interface com o usuário, né, como um ponto-chave de transformação, né, a questão dos conteúdos dos mapas dinâmicos, né, como por exemplo, a questão dos multilayers, né? E também ali o nosso exemplo ali que ficou para vocês, né, poderem explorar ali os nossos dois mapas, né, digitais, nossos mapas multimídias, como eles permitem, né, a gente trabalhar com vídeos, com imagens, com textos, com gráficos, com as camadas do SIG, né, com as camadas dos dados geoespaciais, permitem exploração de escalas temporais, né? Enfim, possibilita uma infinidade de
visualizações, né, de informações a partir dessa característica de dinâmica, né, e as novas funções, né, que esses mapas vão assumindo, né, tanto como formas de navegação, seja como guias de motoristas, né, nas ruas, nas estradas, né, como também, como, né, comentei agora anteriormente, a questão do ambiente de negócios, né, das compras, como os mapas se atrelam, né, a uma sociedade de consumo. E avançando nessa ideia de conceito mais geral, né, de cartografia, que a gente vai sempre ter, né, esses elementos chaves, né, a arte, a ciência, a tecnologia como elementos característicos, né, como elementos fundamentais. Só que esses elementos, né, na abordagem que o professor Alete nos traz, ela nos chama atenção para a gente observar neles que eles modificam ao longo do tempo, né? Então eles vão se modificando conforme o processo histórico. E agora, né, no momento que nós estamos, o que aconteceu, né? Como é que a gente pode perceber eles na cartografia do nosso tempo, né? Então, ali, a partir do professor Wallace, né, a professora nos aponta assim, três pontos, né, três elementos para a gente tá enxergando, tá percebendo, né? Então a gente tá percebendo que quando a gente fala em arte, a gente tá falando em criação de mapas como uma lente sobre o mundo, ou seja, como uma perspectiva mais pessoal, mais de um grupo, né? Que envolve questões de subjetividade, né? Então a arte envolve isso, né? Envolve essa questão criativa e subjetiva, que envolve escolhas, né? Também ali atravessada pela questão da estética, né? E quando a estética entra em cena, né, subentende-se então que ali também há a questão política, né, que a gente já conversou nas outras aulas, né? Então a gente vai começando a enxergar, a perceber aonde, né, que a política, né, a técnica, a arte vão se imbricando, né? E a questão da ciência, né? A questão da ciência, a cartografia se refere hoje principalmente à tecnologia, né? Então, porque a tecnologia, ela nos traz o quê? Ela nos traz uma matemática aplicada, né? Ela nos traz a engenharia operacionalizada, né? E é isso que, então, facilita, né, tanto o avanço muito grande, né, na tecnologia, seja pelos usos dos algoritmos, né, ou como também pelo desenvolvimento das interfaces gráficas, né, que permitiram, de igual modo aos algoritmos, um avanço muito grande, né? Então isso seria, né, a ciência, né, que estaria por trás hoje ali de fundamento da cartografia. E a cartografia web, né, em si, né, essa cartografia digital que através da internet ela se coloca ao acesso do usuário, né, ao acesso das populações, ela vai nos possibilitar então os processos de representação do espaço, né? Porque ela vai nos chegar então ali como também como uma interface, né? Como a dimensão visual e de interação. Aqui são alguns esquemas, né, que a professora Alete nos traz ali da abordagem ali do professor Wallace, né, que ele vai sempre buscando então essa relação entre
arte e ciência na cartografia para nos chamar a atenção de como todas elas vão se transformando, né? Então, a tecnologia, enquanto um grande suporte, né, de fundamento que vai permitir, né, que se aproprie de novas técnicas, né, se cria as novas interfaces, novas plataformas, os programas computacionais, ela vai influenciando, né, a arte, a ciência, a forma de comunicação, né? E o professor vai nos falar que é importante para a gente observar não só como essas relações em diferentes contextos, né, têm um arranjo, elas têm uma combinação diferente, né? Por exemplo, na cartografia manuscrita, mais artesanal, a relação entre arte, cartografia e ciência se combina de uma forma, né? Na cartografia impressa, mas no sistema de gráfica, né, dos grandes atlas, por exemplo, ela já, né, tem uma outra relação entre esses elementos. E na cartografia web, né, por sua vez, uma outra relação que vai dar, então, uma característica única para cada mídia, né, para cada sistema de suporte para essa cartografia. Então ele traz esse elemento das diferentes formas, né, ali para simbolizar então isso, né, que essas relações em cada sistema comunicacional de suporte, de relação, né, tanto com o processo de construção do mapa como de relação com quem usa o mapa, né, ela se dá de diferentes formas. E como ponto de conclusão, né, da professora Arlete, o que ela nos traz? Né, que no século XXI a gente pode, né, ter um entendimento claro que a humanidade já vivenciou uma transformação muito grande que essas tecnologias de representação do espaço trouxeram, né? E ela permite, né, possibilidades, né, novas. Ela permite a troca, a colaboração, a cooperação, né, uma série de elementos muito positivos, apesar também das suas contradições, né, por toda a tecnologia, ela é atravessada por relações de poder, né? Quando a gente observa, por exemplo, hoje a divisão internacional do trabalho, a gente vai começar a observar em que países, né, que estão os detentores das maiores, das principais tecnologias cartográficas hoje utilizadas no mundo. Então esse é um outro ponto, daí é a visão minha, né, que trago para complementar aqui com vocês na reflexão da conclusão da professora Arlete. Um outro ponto que ela nos traz também importante a gente ter claro, né, os desafios, né, que se colocam diante dessa aparente caos, né, um aparente caos com uma hiperinformação, né, com possibilidades gigantes, com milhões e milhões de pessoas interagindo no mundo inteiro, né, ao mesmo tempo que esses sistemas, essas plataformas permitem, né, organizar, né, esse fluxo tanto de informações como de ações das pessoas ali interagindo com esses mapas, né? E o outro elemento, como um terceiro elemento aqui, a questão das novas tecnologias de informação e comunicação como potências, né, da democratização do acesso e como ferramentas de fortalecimento da cidadania. Acho que isso são elementos assim muito importantes que vieram
que foram inscritos hoje no conceito de cartografia, né? A gente pode perceber aí nas ementas e nas bibliografias da disciplina de cartografia para diferentes cursos, né, nas graduações hoje no Brasil, a gente vai perceber que a questão da cidadania, de discutir relações de poder, né, as formas de uso, inclusive geopolítica, né, sobre essas cartografias, hoje já fazem parte, né, dos currículos, né, fazem parte então da nossa discussão enquanto na cultura, né. Então, esses elementos, né, esses elementos de síntese que a professora Arlete nos traz, né. Então, ter claro, né, a questão dessa possibilidade positiva da cartografia no sentido que ela estimula, né, a colaboração, estimula a cooperação entre as pessoas, né? E a questão também é de como a gente percebe, né, o equilíbrio desse caos, né, dessa hiperinformação que hoje, né, nós somos agentes e sujeitos, né? Hoje a gente, as populações, né, do mundo se tornaram então agentes e sujeitos dessa informação que alimenta os mapas e dessa relação como usuários, né, que também transforma os mapas, né? Cada vez mais a gente tem, então, por exemplo, as tecnologias do Google, né? Do Google Maps, ali os mapas ficando cada vez mais inteligentes, né? Se utilizando de tecnologias de inteligência artificial, aprendendo, né, com o comportamento do usuário. Então, pessoal, como uma tarefa, né, para ajudar no nosso estudo da aula de hoje, principalmente para a gente ter algo mais prático, né, eu deixo para vocês então a nossa atividade, que é criar um mapa, né, criar um mapa ali utilizando o My Maps, né, do Google, que é bem simples, tem quem nunca utilizou, assim, tem bastante material na rede e ele é uma ferramenta bastante instintiva, né, basicamente ali a ferramenta vai abrir, né, ali no My Maps, e a gente vai criando marcadores nos lugares, né? Então a gente busca lá, por exemplo, o nosso município ali de mapeamento vai ser Rorainópolis, né? Então ele vai nos mostrar ali, a gente busca por Rorainópolis, vai nos levar até lá, e a gente vai então buscando, né, os lugares que nos interessam. Né? O que eu estou pedindo aqui para a turma localizar, né? Então a gente localizar as escolas, né, os postos de saúde, isso na área urbana e na área rural, né? Os bairros e as vilas, né, a gente colocar os nomes ali, a gente verificar se tem bairros e vilas, né, e lugares que não estão ali no mapa, né, a gente vai criando o nosso mapa. E algo que vai ser bem interessante para a gente fazer uma outra atividade depois é a gente, cada um, né, está marcando ali os lugares que percebe, que reconhece como importante para os moradores, né, porque tipo, a gente vai reunir o mapa de toda a turma e a gente vai criar um mapa de síntese e vamos ver o que a gente vai enxergar aí. Né? Vai nos dar um resultado assim, bem legal de como a gente utiliza a cartografia colaborativa para a gente estar enxergando coisas que talvez a gente não visse sem esse processo. Né? Então essa é a atividade, ela é individual, né? E depois, né, num outro momento que a gente vai estar criando o nosso mapa colaborativo. Então a entrega vai ser lá pelo Moodle, né? Eu já criei lá a tarefa para a turma, né? A gente vai ter 15 dias aí para estar entregando, e vocês podem subir, vai ter um espaço ali para subir o arquivo, pode ser um arquivo de texto, um PDF, com o link do mapa, porque depois que vocês criarem o mapa de vocês, né, ali tem a possibilidade de compartilhar, ele vai estar gerando aquele link, e depois eu vou estar organizando os links para a gente estar fazendo uma outra atividade.
Então, pessoal, a nossa próxima aula a gente vai estar entrando na cartografia temática, né? Uma aula muito importante aí, né? Eu trouxe para vocês aqui como referência alguns autores de manuais, né? São referências bem legais, assim, que vai poder tá complementando o estudo de vocês, e a gente vai estar, então, discutindo um pouquinho, né, sobre como que a gente nos alfabetizamos, né, na linguagem cartográfica, dominando, né, esses elementos da cartografia temática. E para nossa aula de hoje era isso. Eu desejo bons estudos para todos e todas. Um grande abraço.